Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Major Luigi, somos do Grupo Visão da Tropa. Quem não é inscrito no canal ainda, gente, vamos chegar junto, vamos somar com a gente. Família Azul, Polícia Militar, Família Vermelha, Corpo de Bombeiro Militar. Gostou do nosso conteúdo? Aqui embaixo, ó, dá o like, dá o joinha, vai ver inscrever-se ali, tocou o dedinho, vai ficar inscrito e vai somar com a gente. E também aproveita, ative o sininho das notificações, para assim que a gente baixar o nosso conteúdo aí no YouTube, chegar para vocês em primeira mão. Vamos para dentro dele, gente. Então vamos aí com a meta de 9 mil inscritos aí. Já passamos de 8 mil e passada larga e firme, igual aqui na Maratona. Deixou de chegar, já era, ninguém segura, tá ok? Vambora, gente. O assunto de hoje é sobre a nossa situação de expectativa, o que vai acontecer, né? Sobre a nossa grana. Nós estamos no bolo aí dos outros funcionários públicos também, né? Porque foram 7 processos que causaram a inadimplência do governo do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal, né? O acordo foi quebrado, foi julgado, né? Em última instância aí, pelo regime, pela comissão do regime de recuperação fiscal, e o Rio está inadimplente. Tudo mostrado aí, vou mostrar em primeira mão essa situação. Que o Rio de Janeiro, já prevendo isso, em março, já pediu uma nova fórmula aí de ter uma análise final, né, com as tratativas aí de compensação financeira, e assim é feito no artigo do regime da lei, prevê que, tendo a despesa pessoal, tendo a contrapartida de o Rio de Janeiro dar garantias de arrecadação, de verbas futuras para ser coberta aquelas despesas. E há o julgamento e algumas das vezes, até por sensibilidade, liberado a despesa. Mas não foi o caso dessas 7 aí, né? Onde está o aumento, que foi um aumento em gratificação, a gente enxerga, o regime enxergou o aumento disfarçado da Polícia Civil, da Polícia Penal, da situação dos funcionários da Universidade Estadual Norte Fluminense, situação também do pessoal da saúde e a situação dos militares, né? Que a gente crê que o grande peso é a GRAM, situação da GRAM, porque tem ali também outra despesa pessoal em pormenores, né? Artigo 44 do fura-teto, do abate-teto, situação das pensionistas que não descontam a contribuição militar, possivelmente entrou nesse somatório também, mas o grande peso é a GRAM. E o governador não fala nada, aquela coisa toda, tá difícil de tirar uma coisa do governador, mas eis que nós conseguimos aí uma reportagem da Jovem Pan, através do repórter Rodrigo Viga, que ele conseguiu extrair qual a posição do governo nessa situação de o Rio estar inadimplente e estar fora do regime, né? O que o governador pensa, o que ele pensa em fazer, né? Vamos ao vídeo, depois eu vou às considerações sobre o vídeo. Vamos assistir o vídeo, gente. Do Rio de Janeiro volta a ter problemas com o cumprimento do plano de recuperação fiscal. Repórter Rodrigo Viga. O governo do Rio de Janeiro foi considerado inadimplente com o regime de recuperação fiscal. A decisão é de um conselho do Ministério da Fazenda que acompanha de perto o regime de recuperação do Rio de Janeiro. O governo fluminense contesta essa posição. Esse conselho é formado por 3 integrantes. Eles alegaram que o Estado descumpriu dispositivos previstos no acordo de recuperação firmado com a União. O Estado, a partir de agora, em princípio, está proibido de contratar novas operações de crédito que tenham garantia do governo federal. O governador Cláudio Castro, recentemente, no mês de março, esteve em Brasília e pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma revisão no acordo de recuperação fiscal assinado anteriormente. O argumento era que o Estado perdeu muita receita, mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais, com o novo regime de ICMS, que passou a ter um teto de 18%. O governo fluminense disse à Jovem Pan que vai buscar junto à União a revisão dessa posição de inadimplente. Segundo o Palácio Guanabara, os atos apontados pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal foram realizados no período entre o pedido de adesão ao regime de recuperação e a homologação do plano de recuperação fiscal. As mudanças no ICMS causadas pela lei federal afetaram
o equilíbrio do plano de recuperação fiscal segundo o governo fluminense, que diz que, inclusive, dos 4 itens apontados pelo Conselho como controversos, apenas há um pendente. O governo do Rio de Janeiro confia que todas essas questões serão esclarecidas sem que haja prejuízo às finanças do Estado, disse o Palácio Guanabara e o Rodrigo Viega. Bom, muito boa reportagem da Jovem Pan, né? Foi que o único canal que conseguiu extrair a posição do governador pós notícia aí de o Rio estar inadimplente no regime de recuperação fiscal e, consequentemente, quebrado o acordo. O governador, conforme o repórter da Jovem Pan noticiou, ele vai recorrer da posição do Ministério da Fazenda, recorrer do julgamento final, né? Que já foi feito isso. Será que vai ser acatada essa situação? E as alegações, gente, alegações do governador causa estranheza, né? Porque fala que o Rio só não conseguiu a compensação financeira para cobrir essa despesa em virtude do governo federal, de própria lei do governo federal da outra gestão do outro presidente, né? Bolsonaro, que na época da eleição, em julho do ano passado, foi criada aquela isenção nacional do combustível, caiu de 34%, que era aqui no Rio de Janeiro, a realidade do Rio de Janeiro era 34%, caiu para 18%. E ele alega que isso aí o Rio deixou de arrecadar, naquele período para cá, 3,5 bilhões. 3,5 bilhões quebrou a condição de ter a compensação financeira dessas despesas, que estava tudo programado para isso, e essa desconto de ICMS atrapalhou os planos do governo, e por isso que não foi possível. E ele quer conversar em cima disso para ver se reverte o quadro ou volte aí o ICMS à normalidade, né, e o Rio de Janeiro consiga suprir essa situação, né? Que a culpa não foi dele, foi de si. Em tese, a gente entende aí na leitura do quadro, a culpa foi do ex-presidente Bolsonaro, né? Que o ICMS em campanha política aí foi baixado e teve esse prejuízo de 3,5 bilhões e acarretou agora inadimplência do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. Mas, a gente revendo a situação, vamos rever aí uma reportagem da época de julho de 2022, que o discurso não era bem esse não, do governador, né? Ele falava que o Rio estava preparado para poder rever essa situação do ICMS a 18%, que não ia atrapalhar em termos de arrecadação baixa nos compromissos do governo, né? Então é gente bom rever também esse vídeo para ter o contraponto da situação passada, 2022, e a situação que ele falou agora, né? Mas a gente quer que tudo se venha para consertar, e em cima disso, que também o ministro Haddad chegue ao conhecimento dele a situação nossa, que é mais grave do que a financeira, é aquela situação moral. Situação moral, gente, de que o Rio de Janeiro, único ente do Brasil a quebrar a paridade, quebrou a paridade, pagando essa gratificação que está sendo contestada agora pela recuperação fiscal, está só para o ativo, tá? Esse 1,6 bilhão de despesa que espantou o Ministério da Fazenda, a sua comissão, tem que saber que embutido ali está a quebra de paridade, né? Excluiu veteranos e pensionistas. Então, quando for acertar agora, tem que considerar também que tem uma despesa para ser acertada, questão moral, questão de lei da 10.418, decreto-lei que manda fiscalizar a situação para se voltar, se for liberar não só do jeito que está, mas também o conserto da quebra de paridade e dar a grana para veteranos, pensionistas e ativos, para todo mundo igual. Isso que a gente espera. Vamos à reportagem aí, para finalizar, o que era dito em 2022, em julho, para ter o contraponto do que foi falado agora, a argumentação do governador. Vamos ao vídeo, gente, e a gente encerra por aqui. Girando a reportagem da Jovem Pan News, vamos conversar agora com Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro. Afinal, o governo do estado
tomou medidas também para diminuir a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Ele está ao vivo com a gente, vai trazer todos os detalhes. Matheus, conta pra gente, quanto o preço da gasolina deve cair nas bombas? Há uma estimativa em relação a isso? Bem-vindo. Olá, Daniel, muito boa tarde para você. Estimativa bem positiva, viu? Deve ter uma redução de R$ 1,19 o preço do litro da gasolina aqui no Rio de Janeiro. Eu falo ao vivo aqui no Palácio Guanabara, onde hoje pela manhã o governador Cláudio Castro falou sobre a importância da redução do ICMS aqui no estado sobre o valor da gasolina. Valor que estava em 32% e caiu para 18%, então tendo esse reflexo na bomba no momento que a pessoa for abastecer, com uma queda de R$ 1,19. Ele falou que há 8 meses vinha já trazendo esse diálogo com a União, com a Petrobras sobre esse valor abusivo. A gente, inclusive, sempre falava aqui no Headline sobre o alto preço do combustível aqui na capital fluminense. Vamos ouvir agora o que falou o governador Cláudio Castro nesta manhã. E hoje a gente está anunciando essa redução de 32% para 18%, que vai ser publicado em edição extra do Diário Oficial hoje, por decreto, mas que também vai como projeto de lei para a Assembleia Legislativa também no dia de hoje. Quem utiliza o carro diariamente sabe o impacto que isso vai ter. O preço médio da gasolina no Rio de Janeiro hoje é R$ 7,80 e nós acreditamos que com essa redução haverá uma diminuição de R$ 1,19, fazendo com que esse preço médio seja de R$ 6,61. Pois é, Daniel, a gente que já encontrou na Zona Sul, por exemplo, de onde eu falo ao vivo, valores chegando quase em R$ 9,00, 8,99. Ele falou que é um momento importante aqui para a economia carioca, onde se vai ter um prejuízo aos cofres públicos, porque se tinha uma arrecadação de 4 bilhões em relação ao ICMS tratado com a gasolina, e nesse momento vai se ter uma arrecadação de 2 bilhões de reais. Mas o governador ele ainda reforçou sobre toda a questão do programa de governo, que já estava previsto essa possibilidade de ter essa redução sem afetar os cofres públicos. Uma outra questão ainda na fala dele, que ele reiterou por diversas vezes, que da mesma forma que a Petrobras, quando incide algum reajuste, passa a cobrar, aqui no Rio de Janeiro não vai ser diferente. A partir de segunda-feira, uma forte operação com o Procon vai estar fiscalizando todos os postos aqui da capital fluminense. Daniel. Pois é, me parece fundamental justamente essa questão de monitorar os postos de combustíveis, e isso tem acontecido em vários estados do país. Obrigado pelas informações, Matheus Coelzer, que volta daqui a pouco com muito mais notícias aqui na programação.